boa noite. Boa noite. Que essas energias positivas aqueçam a nossa alma e o nosso corpo físico nessa noite relativamente fria. Nós vamos abordar o tema inteligência artificial e espiritismo. Talvez muitos de nós, olha o tema, pensa assim, fala de inteligência artificial no centro espírita, mas eu gosto sempre de lembrar do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se comunica através do médium baiano Divaldo Franco, quando ele nos enfatiza que tendo o espiritismo tríplice aspecto, ou seja, sendo religião, nesse sentido de ligar a criatura ao Criador, com todo o arcabouço que tem a doutrina messiânica do Mestre Jesus, é também filosofia que nos faz questionar, e é ciência quando nos traz respostas. Então, diz Manuel Filomeno, dado ao tríplice aspecto da doutrina, oferece ela campo de reflexões e respostas a qualquer dúvida que o ser humano tenha. Então, a inteligência artificial é algo que está muito em pauta nos últimos 3, 4, 5 meses, é o assunto que tomou conta das mídias. E a gente faria a pergunta, inteligência artificial, será que o novo mundo já chegou? Então eu gostaria primeiro de dar uma introdução com o conceito, O que é a inteligência artificial? É a capacidade que tem as máquinas de executarem tarefas que historicamente eram realizadas por quem? Pela inteligência humana. E para realizar essa palestra na parte da inteligência artificial, eu pesquisei o especialista em inteligência artificial Walter Longo. E o que ele diz? As imagens são importantes para a gente tentar conectar o que está acontecendo. Parece que nós estamos surfando no tsunami, porque a civilização ela sempre teve ondas, surtos evolutivos. As ondas evolutivas marcaram a nossa vida. A internet, há 20 anos faz parte agora integrada da nossa vida. Mas desta vez, se nós não aprendermos a surfar nela, se nós ficarmos mais ou menos como esse indivíduo, parados, sentados como meros espectadores, imaginemos um tsunami vindo e a gente parado na frente. Esse tsunami pode nos engolir. Então, nós temos que estar preparados, porque isso que vem aí vai revolucionar tudo. A nossa parte social, a nossa parte financeira, o trabalho, vai impactar a nossa família, vai nos impactar como seres humanos. E aí é onde entra o nosso preparo. Que preparo? Emocional, espiritual. Nós vemos a importância dos estudos, como eles evoluem. Há um tempo atrás a gente falava assim, quer saber se a pessoa é inteligente? Mede pelo percentual do coeficiente, que era chamado QI, o coeficiente de inteligência. Foi evoluindo e descobriu-se que não é só essa inteligência cognitiva, que o ser humano também tem uma inteligência, e aí chama QE emocional. E mais recentemente, Dana Zohar e Ian Marshall vieram com outra inteligência, que é o QS, para não ficar igual ao QE, botaram QS, que é a inteligência espiritual. Então, como que a inteligência emocional e a inteligência espiritual podem nos ajudar a enfrentar essa revolução que vai ser adutiva da inteligência artificial? O conceito de inteligência artificial surgiu lá pela década de 50, já se falava nesse assunto. Mas só que até bem pouco tempo atrás, a inteligência artificial ela era assunto para iniciados e não para iniciantes. Era assunto para especialista. Mas esse desenvolvimento recente, que causou toda essa revolução, não é bem a inteligência artificial em si, mas as interfaces que foram sendo criadas pelas empresas que permitiram que fora do laboratório do nosso celular, na casa de qualquer um, isso pudesse ser acionado. Então, a grande revolução não é a inteligência artificial que vem desde 1955,
mas essas interfaces que tornaram exponencial e a evolução, então, das competências da inteligência artificial, que abriu o que parece que na nossa vida pessoal e profissional como que uma caixa de Pandora. Um exemplo, para não ficar assim muito teórico, né? Aqui em Biporã, pertinho de Londrina, não sei como está aqui, mas lá em Londrina, você quer entrar num prédio, você tem que agora ter a identificação pela face. Às vezes o nosso celular pede isso, nossos aplicativos, né? Do banco, enfim. O que é isso? Reconhecimento facial. Hoje nós aqui reunidos, todos nós, o volume, se a gente fosse somar simultâneo de informações entre todos, juntando todos os nossos aparelhos aqui, seria enorme. Imagina as empresas de software agora, de aplicativos que estão surgindo, usando a inteligência artificial. E nós estamos, então, diante disso. Nós nunca vimos uma coisa com tanta presença na mídia. Então, o ChatGPT, quem que já acessou o ChatGPT aqui? É a média, viu? 3, 4 por casa e por palestra. Então, para quem nunca acessou o chat, que já está ultrapassado, né? Porque do ChatGPT já veio o 4, já tem o 5 e o 5. Hoje, pela manhã, saiu a notícia que já vem a super inteligência, eu nem vou entrar nesse assunto, porque isso eu nem preparei, tão rápido que está a mudança. Mas o que é o ChatGPT? O ChatGPT é o seguinte, hoje a gente fala, antigamente as crianças, pelo menos os meus filhos, iam perguntar, mãe, toda hora, que isso, que aquilo? E a gente ia lá e explicava. Agora tem o professor Google, né? Entra no Google, escreve e tem a resposta. Mas o ChatGPT, ele não é assim. Ele tem toda a ferramenta embarcada nele. Então, quando você pesquisa algo, o que acontece com o Google? Vai abrindo o link. Você vai navegando, né? O ChatGPT já tem tudo isso embarcado em uma só ferramenta. Logicamente que a versão que não é paga, 4, 5, tem mais alternativas. Então, o que acontece? Só para ter uma ideia. Pegando agora já parâmetro antigo, tá? Do ano passado. O que nós tínhamos ano passado? A versão 4 passou a ter 100 trilhões de parâmetros imaginários contra 1,5 bilhão do dia 20 de novembro do ano passado. Então, de bilhão já está em trilhão. E agora, como a gente já está com o Q-Star agora, que vem vindo aí, que é a superinteligência, não dá nem para imaginar a evolução disso, a rapidez disso, a exponencialidade dessa ferramenta, que passou em todos os exames da OAB de São Paulo. Mas o que é o ChatGPT? Justamente o início do começo, do princípio do que vem por aí. Ou seja, se eu chegar para o ChatGPT, por exemplo, e fazer que ele faça um texto para mim, para convidar vocês para a palestra, ele vai lá e dá isso em questão de segundos. Mas aí eu acho assim, que eu quero uma coisa mais formal, então eu vou mandar por e-mail. Então ele vai lá, eu quero por e-mail. Tipo, 10 segundos eu tenho o texto ali. Ou então não, eu quero uma coisa mais pessoal para colocar no Instagram. Ele vai modificar o texto e vai dar um tom mais pessoal. E assim nós temos tudo isso agora ao nosso alcance. E eu fui lá e perguntei para o ChatGPT o que será que Allan Kardec, se estivesse entre nós, falaria sobre inteligência artificial. E a resposta aqui sem edição foi a seguinte: se ele estivesse entre nós, a inteligência artificial falando pelo codificador. Quando se trata de inteligência artificial, acredito que é importante levar em consideração as implicações éticas e espirituais. Embora a inteligência artificial possa ser uma ferramenta valiosa para ajudar a humanidade a resolver problemas complexos, também devemos ser cuidadosos quanto aos riscos e desafios que ela pode trazer. Acredito que ela tenha que ser usada de forma responsável, garantindo que seus algoritmos sejam justos, equilibrados, protegendo os direitos humanos. E aí continua, né? Em resumo, a inteligência artificial é uma ferramenta valiosa que pode ser usada para melhorar a vida humana, mas é importante que seja utilizada de forma responsável e ética, levando então em consideração as implicações espirituais. Então, diante do que nós estamos?
Se a gente quer fazer uma pesquisa, por exemplo, eu quero saber a visão espírita da vida. Eu vou lá, eu escrevo e ele me dá isso em 2 minutos. A última palestra que eu elaborei, só para ter fazer um comparativo, foi sobre a mediunidade e materialização. Eu demorei 6 meses. 6 meses pesquisando o quê? Os links, pesquisando o YouTube, pesquisando os livros. Agora você pode ter isso em 2 minutos. Ou, por exemplo, não, eu quero uma visão budista, vai lá, da vida. Ou eu quero um paralelo entre a visão budista e a visão espírita. Ele te dá isso em 2 minutos. Pronto. Então eu sou dessa época, não revelando a minha idade, fazia palestra com os flipcharts, não sei se vocês lembram disso, nem sei se a casa chegou a ter. Eu lembro lá na comunhão espírita cristã, até hoje, você falou dos mundos, né? O evangelho virando aqueles desenhos, aquelas folhas brancas, e a gente ia virando aquilo, fazendo uma viagem com aquelas folhas. Evoluiu. Chegou aqui o retroprojetor. O retroprojetor, a gente colocava o aparelho, alguém ia colocando as transparências com as imagens, com os textos, e a gente acompanhando. E aí, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, chama-se lâmina. Agora, nós temos esse aparelho aí, maravilhoso, né? O Data Show. O que a gente faz? A gente pesquisa como que é a imagem de Maria, vai lá, insere no slides e traz aqui para quem nunca viu, não soube a história de como surgiu essa imagem. Mas a inteligência artificial vem para nos ajudar no movimento espírita, a divulgar a magna doutrina espírita. Então, você pode pesquisar agora uma imagem com movimento, por exemplo, que fica mais perto do real, e a gente vai finalizar depois com uma que eu recebi quando estava até, inclusive, montando essa palestra. Então, a pandemia, o quanto a tecnologia auxiliou, porque as casas espíritas estavam fechadas por ordem maior, que a gente tem que respeitar e obedecer. Mas as palestras continuavam, as lives continuavam. Hoje, você está aí, os internautas em casa, aqueles que estavam possibilitados de vir ou estão no outro lado do planeta e estão escutando a palestra, graças à tecnologia. Então, pode nos ajudar na divulgação. Mas, se nós demorávamos, vamos pegar só um exemplo, 6 meses para montar uma palestra, e o ChatGPT, através da inteligência artificial, nos fornece em 2 minutos, nós estamos falando do quê? De algo poderoso. E tudo que é poderoso, tudo que é novo, gera o quê? Expectativa e medo. E não é à toa que o governador do nosso lar, lá no livro Nosso Lar, quando rompe a guerra, ele chama os trabalhadores, olha, nós vamos receber, né, os ministros e a comunidade do nosso lar, nós vamos receber, pelo desencarne coletivo da guerra, espíritos que vêm como? Movidos pelo terror, aterrorizados. E muitos no planeta estão com medo. E o medo paralisa. O medo paralisa. Nós temos, disse o governador do nosso lar, de fazer treinamentos, tanto aqui como na Terra. Então, não era só atendimento de enfermagem. Atendimento do quê? Treinamento sobre o quê? Para combater o medo. Walter Longo, esse especialista em inteligência artificial, ele diz que isso está avançando tão rapidamente que quando ele começou a consultar a inteligência para ela fazer desenhos, vamos dar um exemplo nosso aqui. Eu vim aqui falar esse tempo de Paulo de Tarso, né? Quem estava presente ou quem não estava, apareceu aqui as imagens das vigas, os cavalos, aqueles cavalos brancos, da noiva Abigail, que Chico vem nos falar da sua noiva, que o doutor Saulo tinha, né? E aí, se eu vou pedir para alguém fazer essa ilustração, talvez ele vá me pedir aqui 2 meses, ou se ele for mais rápido, no mínimo 20, 15 dias para desenhar isso. E o Walter Longo diz que, a princípio, os desenhos pedidos para a inteligência artificial saíam mais ou menos como aquelas fotos. Temos um ex-fotógrafo aqui, minha esposa era fotógrafa, daquelas maquininhas que rebobinava filme. Olha como foi evoluindo. De repente,
O fotógrafo, quando surgiu essas fotos aí pelo celular, essas fotos digitais, como que acontecia? Ele tinha meio tremido no começo, parece que o fotógrafo estava autorizado, mas aí foi evoluindo e temos aí a perfeição, né? Perto da perfeição. Aí, agora, tá tranquilo que você consegue desenhar o que você quiser e ele não vai demorar 20 dias, 2 meses para te entregar. Ele pode fazer isso em 15 segundos. Então, por exemplo, eu estou pensando em redecorar minha casa. Bom, eu quero estilo rústico. Está lá a decoração. Isso vai impactar todas as profissões. Não, mas acho que eu não quero estilo rústico, eu quero estilo moderno. Vai lá, dá a metragem da tua casa e ele desenha rapidamente. Então, o que esse especialista disse? Que ele aprendeu com a máquina. E a máquina com ele. Já já vocês vão entender o que ele quis dizer. É numa interação entre homem e máquina, que tem também um efeito exponencial de aprendizagem, de troca, e que cada vez mais nós passaríamos a chamar como empatia digital. Tenho certeza que aqui, às quartas-feiras, ou nos estudos, se fala muito em empatia. Empatia entre quem? Entre os seres humanos. Agora, isso vai impactar nós com a máquina, a empatia digital. Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, a capacidade de se colocar no lugar da máquina e a máquina no nosso lugar. Isso é uma distância muito grande. Então, quando a gente também não se sabe colocar no lugar do outro, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente fala uma coisa, por exemplo, eu sou lá do Sul, se eu falar hoje que eu estou aqui com carpim, talvez 50% não entenda o que seja isso. Então eu tenho que traduzir. Não, eu estou usando meia. Mas, às vezes a gente na comunicação fala laranja e o outro entende banana. E isso, às vezes, destrói amizades e relacionamentos. Agora, a partir da realidade daquela pessoa, nós vamos aprendendo a se colocar no lugar dela e a conversar com ela. E assim também com a máquina. Então, o que mudou? E o que isso nos ajuda? Até nas relações pessoais. Antigamente, a gente foi criado assim, a sempre saber dar resposta. Não é? O professor na escola não perguntava, quem sabe tal coisa? Aí alguém levantava a mão. Mas agora mudou. Nós vamos ter que saber fabricar as perguntas. É essa mudança brutal. E isso vai ter uma repercussão em todas as atividades na área de ensino, e isso é empatia digital, a capacidade que a gente começa a ter de evitar o efeito mimimi. Eu vou traduzir com minhas palavras, né? Os meus filhos já estão com 20 anos, mas até um tempo atrás mandava uma mensagem assim: mãe, PF, por favor, PFV, quem é mais jovem aqui me ajuda, MSD e não é NN, e você começava a ficar confuso. Meu pai, o que está dizendo nessa mensagem? Era tudo abreviado, né? E é uma outra, parece que é uma outra linguagem. Então, isso daí vai fazer com que a gente agora mude a relação humana, porque nós vamos ter que saber, para a máquina entender o que a gente quer, a gente vai ter que saber detalhar. Isso é uma competência, isso vai ser uma condição essencial para a sobrevivência profissional. Então, pessoas que não souberem a distinção entre enfrentar, confrontar, afrontar, não vão poder atuar em nenhuma profissão no futuro. Se a pessoa não souber a diferença quando for lá escrever o que quer, eu quero um desenho. Mas se a pessoa não souber a diferença de teto para abóbada, então o que vai ser fundamental agora? O vocabulário, o repertório, a bagagem, tudo aquilo que a gente já sabia e falava e insistia com os nossos jovens que era importante. Nós vamos ter que ter essa competência, essa habilidade. Então, empatia, é preciso entender que a palavra tem poder e que a cada palavra distinta você tem resultados distintos. Então, essa turma do tipo assim, dessas abreviações que nós falamos, talvez não consigam arrumar uma função daqui para frente, se continuar nesse reducionismo do vocabulário, porque perde muita compreensão, perde produtividade. E nas relações com as pessoas, é assim também.
Então, por exemplo, se eu falar para vocês, lá em Londrina, falar para alguém, eu tive semana passada fazendo palestra numa cidade bem pequena. Alguns podem achar que eu fui para Cambé ou para Ibiporã. Alguns podem achar que eu fui para Bela Vista do Paraíso ou para Sertanópolis. Então, qual que é o teu conceito de grande ou de pequeno? Então, quando a gente for escrever, estou lá, eu quero que ele desenhe para mim. Ele vai fazer. Sim, mas o que você quer? Eu trabalho no supermercado, eu quero uma gôndola cheia de refrigerante. Se eu escrever gôndola com refrigerante, ele pode ser que me desenhe aquelas gôndolas da Itália. Então eu vou ter que dizer, eu quero uma prateleira de supermercado com refrigerante. E aí a gente vai interagindo, né, essa metáfora para a gente entender, é isso que a gente faz o tempo inteiro com as pessoas. Então, ao interagirmos com a máquina, nós vamos ser melhores nas relações humanas e não apenas digitais. Então, de alguma maneira, daqui para frente, nós podemos começar a sonhar muito mais e voltar a valorizar agora a criatividade, não só a técnica, porque a técnica a máquina já sabe, está tudo embarcado dentro dela. Aquilo que a gente achou que era importante, que só eu sei fazer, ela sabe fazer. Então, qual é o diferencial? A gente vai ter que ter novas habilidades daqui para frente. Então, imaginação é do ser humano, não da máquina. A gente vai ter que voltar agora a sonhar e a ser criativo. Ter um kit na nossa bagagem, né? Daqui para frente, em qualquer profissão, isso pode ser advogado ou diretor de artes, a necessidade é a mesma. É o que se chama de inteligência artificial de cinto de utilidades do Batman, ou seja, nós podemos fazer o que nós quisermos daqui para frente. Isso aí é perigoso por um certo lado, né? Mas quanto mais a gente aprender a interagir com a máquina, melhores serão os resultados e as nossas relações com os seres humanos. Então, voltando aqui mesmo, por que isso gera expectativa e gera medo? Se antes nós demorávamos 6 meses para montar uma palestra e pela inteligência artificial, em 2 minutos nós conseguimos isso, nós estamos falando de algo poderoso que gera expectativa e medo. E por quê? Porque a coisa já começou e está avançando. A Amazon já emprega 30 mil robôs em seus centros de distribuição. Bancos japoneses estão trocando recepcionistas por robô. Nestlé está contratando inteligência artificial para fazer cafezinho nas lojas. E a gente pensa, isso está tão longe de mim. Não, olha só, eu acho que você deve ser daquela geração que a gente ia o disco de vinil, não, me deixa sozinha nessa. Ia lá com todo cuidado para a agulha, né, e certinha naquela faixa que a gente queria, não dar aquele sonzinho. Evoluiu tanto que depois a gente teve o quê? Teve o CD, o DVD, o pendrive, as fitas cassete, o pendrive, agora nós somos chique. A gente tem Spotify. Ah não, mas eu sou da época que se chamava táxi, né? O táxi que levava daqui para ali, agora tem o Uber, e daqui a pouco nós vamos ter os carros que não tem motorista. Então, de certa forma, a gente já está vivendo isso. Pizza Hut está empregando robôs nos caixas de loja, e assim por diante. Uma pesquisa de Oxford prevê que em 10 anos, 47% do total de empregos será transferido aos robôs. E a troca vai em percentuais distintos, mas sempre, olha aqui, ó, quase 90%, caixa 97%, garçom 94%, assistente jurídico 94%, motorista 89%. E aí? Lá em Londres, num supermercado de delivery, tinha 600 funcionários. Chegou a inteligência artificial lá. O que aconteceu? Hoje só tem 16. O resto do trabalho os robôs fazem. O que eles fazem? Tem uma grande esteira, onde tem os buracos, e em cada buraco tem um produto. Você passa a sua listinha, né? Eu quero que me entregue isso, isso, isso. O robô vai lá, pega certinho, coloca e manda para sua casa. Certo? Coleta na caixa certinho. No buraco certo. Sem desatenção com os nossos funcionários, que às vezes estão ali no TikTok. Sem erro, ou seja,
Agora só uma pessoa opera ali, faz essa operação. Então, de 600 funcionários para 16. E diante disso, vai ter os otimistas e vai ter os pessimistas. Qual é a visão do pessimista? O pessimista diz, não, lá na frente o robô vai tomar o nosso lugar. Porque ele não erra, ele não falta, ele não pega atestado, ele trabalha 24/7, ele é mais rápido, mais eficiente. E então ele vai dizer, vai chegar num ponto em que nós não vamos saber distinguir o ser humano de uma máquina. Então a interação mental e biológica que deve ocorrer. Mas nós temos que fazer parte dos otimistas e dizer o seguinte: nenhum homem é melhor do que uma máquina, e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Nós vamos operar a máquina. E tudo agora que não puder ser digitalizado, graças a Deus, volta a ter um valor. A empatia, a compaixão, a emoção, a intuição, a consciência, os valores éticos. Ou seja, num mundo cada vez que a gente está vendo aí sem emoção, sem compaixão, sem empatia, nós vamos voltar a valorizar o que é ser humano. Nós vimos aí diante da tragédia que o meu estado enfrenta, quantas pessoas se mobilizaram, porque a imagem chegou até no outro canto do mundo, né? Mandando doações. A imagem chegou. E a mobilização é de quem? Da máquina? Não, do ser humano. Então, em terra de robô, quem tem coração é rei, disse Flávio Tavares. O que haverá? Haverá uma mudança, uma revalorização dos conceitos e qualidades humanas. Dentre todas as espécies do gênero Homo, apenas o Sapiens sobreviveu nesse processo de disputa e evolução. Então, desde 300.000 anos atrás, nós somos a única espécie desse gênero. Agora, uma nova espécie, fazendo uma analogia, surge para conviver com ele, né? Conosco, no caso da caverna, o Homo artificialis. Então, vamos aprender a conviver com essa espécie que foi parida, que foi gerida pelo Homo sapiens. Nós concebemos. Está, então, nas nossas mãos ter a consciência de como usar e de conviver com ele, não de disputar com ele. E aí, se nós deixarmos o Homo artificiais evoluindo na velocidade em que ele está, e nós temos que fazer a nossa parte, porque se nós não evoluirmos nas nossas características humanas, que são as que vão fazer a diferença daqui para frente, aí, se nós evoluir assim, nós vamos ter um processo de adição e não de subtração. Aqui eu abro um parênteses para falar o seguinte: fizeram uma carta aqui no Brasil. Quando viu que a coisa estava assim, do jeito que a gente está falando aqui, rápido, nessa carta pedia para. Acho que até para a Alexa se tornar uma inteligência artificial. E aí foi respondido o seguinte: não tem disparo que eu quero descer. Porque a Rússia vai parar? A China vai parar? Não vão parar. O Japão vai parar nessa tecnologia toda? Não. Então, só a simbiose na visão dos otimistas, dos algoritmos, dos androritmos, que são esses valores humanos, permite a percepção profunda do que é qualia. O que é qualia? Qualia é um termo que define as qualidades subjetivas das experiências mentais e conscientes. A inteligência artificial é desprovida de qualia. Vamos dar um exemplo. Se eu disser para vocês, tá vermelho aqui, olha esse vermelhidão aqui, vocês vão saber que eu me machuquei. Mas a máquina não, ela não sabe distinguir o vermelhidão do vermelho, o doloroso da dor, porque a máquina não tem qualia. A qualia, ela é sempre inefável, intrínseca,
privada, diretamente apreensível pela consciência. Inteligência artificial, pelo menos até hoje, é desprovida de qualia. Então, para resumir, nós construímos as ferramentas e as ferramentas nos constroem. Haverá essa troca. E essa troca é um processo. Que processo? De evolução. Por isso a escolha do tema do Evangelho de hoje. Está lá no Evangelho, está nas obras, né? Evolução que é contínua, que é permanente, que é circular, que damos o nome aqui de coevolução. Nós temos que parar de achar que a inteligência artificial, a gente tem que chamar ela de inteligência ampliada, de inteligência aumentada, embora agora, hoje cedo, eu recebo essa notícia da superinteligência. Já tem que fazer outra palestra, né, Osmar? Então, pensar que ela não vem para tirar emprego, não vamos entrar no temor que lembra que o governador falou? Não entre no medo, porque o medo, o temor, paralisa a alma. Ela não vem para tirar emprego, mas ela vem para devolver a nossa humanidade. Como assim? Então, antes a gente ia no médico, era tudo moroso, o exame ia, até o exame voltar, até pegar o diagnóstico, até ver, não, mas peraí, isso aqui parece que é raro, deixa eu pesquisar, deixa eu ver. Agora não, ele dá um clique, está tudo na sua frente ali, já faz o diagnóstico na hora. Então, se um médico consegue dar esse diagnóstico em minutos, sobra mais tempo. Sobra mais tempo para ele perguntar para aquele paciente, como que você está diante dessa dor? Como está a sua família? Esperamos nós não estamos falando desse outro lado, que o nosso é despertar sempre para o bem, né? Que não vai entrar o interesse de querer atender uma fila maior. Então a gente tem que ter aí dignidade nesse sentido, né? Para quê? Para exercer a nossa humanidade. Então sobra mais tempo. Para quê? Para o espiritual. Fiz uma brincadeira com uma colega nossa lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela é dessa época. Pegava, ela tem vários filhos, pegava as trouxinhas e ia lavar roupa onde? Nessas tábuas, né? No Rio. Então as nossas avós faziam isso. Hoje ela é uma colaboradora ativa lá na fluidoterapia no Centro Espírita Amor e Caridade. Pergunto, se ela tivesse aquela quantia de filhos, hoje, tendo que lavar a roupa assim, ela ia poder estar colaborando como ela colabora no Centro de Reunião Mediúnica e Sopa, não só no sábado à tarde. Então sobra mais tempo, porque a gente coloca a roupa ali, a máquina faz tudo, sai centrifugado, lá no sul, frio, ela sai, tem a secadora, tira dali, põe na secadora, tá prontinho. Para quê? Para sobrar mais tempo. Para quê? Para se dedicar às coisas espirituais. Então agora o tema inteligência artificial e espiritismo. A inteligência artificial. No decurso da nossa existência, o homem, no decurso de sua existência, o homem ele procura formas de se manter inserido no ambiente em que ele vive, para poder cumprir a tarefa de ser humano. Então, a inteligência artificial pode ser vista como parte de um plano divino. Para quê? Para a evolução espiritual da humanidade. Uma ferramenta para o progresso. Nós antes só tínhamos instintos, né? Zero inteligência, zero moral. Fomos andando. Olha só a inteligência, olha a consciência, olha iluminando aí, andando para frente, para cima, para o alto. Aí vem a intuição. Então, a inteligência artificial pode ser vista como uma ferramenta concedida aos seres humanos para facilitar o progresso, a evolução e o desenvolvimento da sociedade. Assim como outras formas de tecnologia, ela pode ser encarada como uma extensão do potencial humano. Para quê? Para criar, para inovar, permitindo soluções para problemas complexos. Daqui a pouco, quem não tem um movimento, está desprovido do movimento, pela inteligência artificial vai caminhar, talvez seja desprovido da visão, vai enxergar e assim por diante. Problemas complexos que nos acompanham há milênios. E aí também o avanço do conhecimento. Então pode ser visto como uma expressão da criatividade divina. Assim como nós, seres humanos, somos considerados filhos de Deus,
A criação das tecnologias, aí entra a inteligência artificial, pode ser vista como a expressão da criatividade divina, manifestada através de suas criações. Nós criamos. E essa perspectiva ressalta a ideia que a inteligência e a capacidade de criar são dons divinos. Concedidos a quem? A máquina? Não, aos seres humanos. Então, nem uma inteligência artificial jamais teria sonhado ou imaginado ir à Lua. O que é isso? Isso é humano. E dentro da evolução, tenho certeza que todas as quartas, ou quando a gente lê, ou estuda, ou entra nas lives, né, a gente ouve o quê? Reforma íntima, autoconhecimento. É um desafio para o autoconhecimento, para a compreensão da natureza humana. Quando a gente começar a interagir com essa inteligência artificial, nós vamos pensar como estamos pensando nessa noite. Qual o impacto de tudo isso na sociedade? E na minha família? E em mim? Então, nós vamos começar, às vezes, a nos questionar. E aí a gente entra na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? O sábio da antiguidade, o Ouro disse, conhece-te a ti mesmo. Então as pessoas vão ser levadas a questionar as suas habilidades. Peraí, será que eu tenho inteligência e conhecimento para mexer com isso? Será que eu tenho esse equilíbrio emocional ou eu estou apavorada? Eu fico pensando, até conversei com meu esposo, diante da tragédia, a irmã dele, por exemplo, perdeu tudo, mora lá no Maitá, que é próximo à Arena do Grêmio, saiu de barco, né, a vida. Foi, como que a gente teria, emocionalmente, diante disso, como que a gente reagiria? Mas parece que a gente não consegue nem mensurar isso. Da noite para o dia, né, você tem perspectiva com todas essas perdas, não só materiais. Então, como que está esse meu lado, né, diante da inteligência artificial, emocional, espiritual? Então, a gente vai começar a buscar um conhecimento maior de nós mesmos, do nosso lugar no mundo. Cooperação entre o humano e o divino. Então, em vez de encarar a inteligência artificial como uma ameaça à espiritualização, o espiritismo, ele pode promover uma visão de cooperação, de complementariedade entre o humano e o divino, entre o espiritual e o tecnológico. Como? Ao usar a tecnologia de uma forma como, diria Kardec, se estivesse entre nós, consciente, responsável, porque a lei de ação e ação continua. Os seres humanos, elas podem avançar na sua jornada espiritual, buscando o quê? A harmonia, o equilíbrio entre o material e o espiritual. E é essa perspectiva que enfatiza a ideia de que a inteligência artificial, assim como todas as outras formas de tecnologia, tem que ser visto como um plano divino. Para quê? Para o progresso, para a evolução da humanidade. Então, ao abordar agora a inteligência artificial, a partir dessa noite, a gente muda. A gente começa a ter gratidão pelo que vem aí. Sabedoria, responsabilidade. Então, os seres humanos podem aproveitar seu potencial para quê? Para promover o bem-estar. Quantos grupos de ajuda, às vezes a pessoa pensando em suicídio, depressiva, entra, aí não tem coragem, né? Não vem no centro, não busca atendimento fraterno, que seria o ideal, mas ela entra aí num grupo que foi formado e conversa com uma pessoa que está lá em outra cidade e sente-se aliviada. Então, o bem-estar, o crescimento espiritual, tanto do indivíduo como da coletividade, como foi a leitura da noite. Explorando essa interseção entre inteligência artificial e os princípios do espiritismo. Ao longo aí da palestra, a gente foi junto refletindo sobre os avanços tecnológicos, que nos levam a questionar não apenas os limites da inteligência artificial, mas daqui a pouco a gente é pego pensando nos mistérios da alma humana. Da onde vem toda essa inteligência? Da onde vem toda essa tecnologia? A gente começa a pensar no mundo espiritual.
E o Espiritismo nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da inteligência, da consciência, do livre-arbítrio. Então, ao mesmo tempo que a gente celebra o potencial da tecnologia que melhora as nossas vidas, nós vamos expandindo um pouco mais os nossos horizontes e não apenas pensar que veio só para facilitar, né, a nossa parte do trabalho. Nós não podemos esquecer nessa hora, isso é importantíssimo, dos valores espirituais, como a compaixão, a solidariedade que nós vimos agora atuante no ser humano com essa tragédia, as pessoas se mobilizando, se solidarizando com a dor do próximo, que leva ao amor ao próximo. Então, será que a inteligência artificial ela veio só para facilitar as nossas tarefas? Ou existe um propósito mais profundo relacionado à evolução espiritual e ao progresso da humanidade? Os avanços aí da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, podem ser vistos como uma expressão do quê? Do desejo humano. De quê? De superar limites e de buscar um entendimento maior do mundo ao seu redor. E é nesse sentido que a inteligência artificial pode ser vista como uma ferramenta para nos ajudar a avançar na jornada evolutiva, permitindo explorar novas fronteiras. Eu lembro dos meus filhos pequenininhos, até essa casa eles vieram. Aí eles falavam assim, tá em outra cidade, em outro centro, ou quando a gente ia viajar, ou numa festinha, mãe, eu vou lá fora. O que você vai fazer? Eu vou explorar. Então agora, explorar novos conhecimentos, né? Novas fronteiras do conhecimento, da compreensão. E aí entra todo o ensinamento do Pentateuco, da doutrina espírita, em especial do Livro dos Espíritos, que oferece toda essa estrutura filosófica que pode ser aplicada na compreensão da inteligência artificial e seu papel na sociedade. Quando a gente vai explorando esses assuntos à luz da doutrina espírita, nós podemos obter insights. Opa, peraí, aqui já falava, como ela leu hoje o trecho do Evangelho, que nós vamos evoluir. Podemos obter esses insights aí e entender os propósitos da inteligência artificial na nossa jornada evolutiva como seres espirituais. Então, um coeficiente, um QS, lembra o QS agora, coeficiente espiritual de inteligência. Um QS alto nos permite uma abertura para um novo olhar para a vida. O espírito, como as crianças tinham de descoberta, mas mantendo aquele coração de criança, impulsionados por aquilo que o governador do nosso lar pediu, com coragem, com imaginação e com criatividade. E aí isso vai exigir de nós um passo à frente, ou seja, deixar de ficar na zona do refúgio, da zona de conforto. Não, mas eu já sei aqui, eu aperto o botão aqui, tá bom? E conhecer e aprender aquilo que a gente não sabe. Isso vai exigir de nós, esse é o grande pulo do gato dessa noite, que nós mudemos, porque nós fomos criados para as respostas. Agora nós vamos ter que vivenciar as perguntas, não as respostas. E diante agora da transição planetária que nós estamos vendo aí, estamos no pico da transição planetária, para o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, tem uma transição no meio disso, é o que nós estamos vivendo. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta de suma importância para aliar todo esse progresso tecnológico com o espiritual, facultando a vinda de seres que Divaldo Franco já falava, altamente evoluídos no intelecto, mas também na moral. Tanto é que quando a gente não sabe alguma coisa, a gente chama os mais jovens para vir ajudar. Em casa, quando eu tenho uma dificuldade, eu chamo minha filha. Alguns chamam os netinhos, até que eles dominam muito mais. Não é isso. São seres que já vêm para promover essa transformação. São seres mais avançados, né? E justamente, também juntamente com a moral, por quê? Porque vai ter que ter o uso correto, a aplicação com responsabilidade, com empatia, com fraternidade, com caridade, com amor ao próximo, que a gente viu aí nessa enchente, as pessoas sendo resgatadas, mas se preocupou-se também com os animais.
a preocupação também com o planeta. Então, se quiser colocar, a inteligência artificial, ela pode ser útil, relembrando, antes a palestra era assim, no flipchart, depois no retroprojetor, chegou aqui os PowerPoint, né? E o que eu recebi esses dias? Olha só, espero que funcione, né? Maria, o retrato da Mãe de Cristo. Assim nós vamos encerrando, finalizando essa palestra, com a inteligência artificial nos ajudando. Com vista às homenagens das Mães de 84, o Espírito Emmanuel ditou através de Chico um retrato falado de Maria, Mãe de Jesus, o fotógrafo Vicente, de São Paulo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, desde os meados de 83, com retoques sucessivos em mais de 20 contatos do fotógrafo com médium. O fotógrafo destacou que de fato não houve pintura, e sim um retrato fotográfico, como um retrato falado, tudo sob orientação mediúnica de Chico. Retrato obtido por descrição do Chico. Ele foi explicando, foram 20 e tantas fotos, 28. Primeiro ele deu um pequeno esboço, depois foi aumentando, e ele criticava o que estava pronto até o último que ele fez, que foi os olhos. Ele queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo. Quando Vicente concluiu a tarefa, o quarto e final, foto preto e branco, ele ampliou bastante e coloriu com tinta óleo, dando origem a essa tela. Esse retrato de Maria foi divulgado no programa da TV Record de São Paulo, com a presença de Francisco Cândido Xavier. Segundo Chico, a fisionomia de Maria assim é tratada, assim ela é conhecida, quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre. Agora, graças à tecnologia da inteligência artificial, conseguimos transformar o retrato para algo bem mais próximo do real. Agora também é possível animá-la por computador. Então, relaxe. Imagine uma visita aos planos mais elevados, onde você será recebido por Maria. E assim nós vamos entrando nessa psicosfera da Mãe do Cristo, como a nos olhar, como a nos observar. E nós vamos no recôndito da nossa alma, com ela, conversar em pensamento. Seus pedidos a Maria, Mãe de Jesus, que parece nesse instante estar na nossa frente. E é assim, meus irmãos, que a gente deve encarar isso que vem por aí, uma oportunidade de estar até mais próximo